Vocês vão escutar hoje um pouquinho de barulho em torno da gente, porque eu estou na rua, estou gravando o podcast de frente do Centro de Observação e Triagem Professor Everaldo Luna, é o conhecido COTEL aqui de Caetés, Abreu e Lima. O Centro de Observação e Triagem é um complexo penitenciário que a gente tem aqui, e o nosso podcast de hoje vai tratar exatamente sobre um trabalho lindo que a nossa igreja faz aqui num lugar como esse, como o COTEL, como a Cotela e tantos outros lugares como estes ao redor do Brasil. A pastoral carcerária é o tema do nosso podcast de hoje, e a gente vai fazer uma entrevista muito maravilhosa com a senhora que coordena esse movimento, essa ação aqui na nossa Arquidiocese de Olinda e Recife. Eu convido vocês a estar com a gente, conhecer um pouco mais dessa ação tão linda da nossa igreja no podcast Vamos Juntos. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! A igreja tem diversas ações chamadas de pastoral. Essas ações são algumas atividades que tem a ver mesmo com a palavra pastor, as atividades do Cristo, bom pastor, em diversas situações próprias do rebanho do povo de Deus, das ovelhas do Senhor Jesus. E tem um grupinho de ovelhas do Senhor Jesus que precisa também da nossa atenção, e essa parte do povo de Deus está encarcerada nas penitenciárias, nas diversas prisões, nos centros de observação e triagem, como a gente tem aqui em Caetés. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial para conversar com a gente a respeito de uma dessas atividades, que no caso é a pastoral carcerária, e a gente trouxe aqui para nossa conversa Neida. Dona Neida, seja bem-vinda ao nosso podcast Vamos Juntos. Dona Neida, fale pra gente o que é a pastoral carcerária, de onde surgiu, o que a senhora conhece da pastoral carcerária? A pastoral carcerária é uma pastoral universal. Ela não é uma pastoral ligada à paróquia. Ela tem um vínculo direto com a arquidiocese e a cadeira dela é em Roma. E é tão simples participar dela, porque é uma pastoral livre, não precisa ser casal, não precisa ser velho, jovem, homem, mulher, são pessoas. Pessoas que têm esse olhar voltado para o encarcerado, mesmo para aquele que ninguém quer. Vai falar assim, tem um lixinho, é ali que a gente vai. E a gente, querendo ou não, esse lixo faz parte de nós, a gente tem um pouquinho desse lixo dentro da gente. Uns botam para fora e vão presos, e outros guardam como nós, guardam nossos lixos mentais, nossas más ações, né? A gente fica guardando tudo isso para evitar problema, mas que tem em nós. Então não são pessoas diferentes de nós. E a pastoral, eu vim para a pastoral, veja como a gente pode chegar pela pastoral. Tem vários canais para chegar. Não é pela coragem, porque coragem ninguém tem, né? Não é pelo conhecimento, porque também ninguém tem. E eu vim pela Legião de Maria, foi o primeiro passo. Eu sou da Legião de Maria, lá do Cordeiro. Sim. E aí quando vi que uma das missões da pastoral da Legião de Maria era acolher os excluídos. Falei, que excluído a gente vai? Porque já tinha o sopão, tinha um monte de coisa já pelo povo da rua. E a gente foi pra rua e eles falaram que já tem muita coisa. A gente não morre de fome. Ele falou, pra onde a gente vai? Vamos pro presídio. Viemos, apresentamos aqui no COTEL pela primeira vez. Sim. E a direção acolheu. Que ano foi isso? Tem uns 20 anos já. Então quer dizer que a pastoral... E aí, vindo pra cá, como Legião de Maria Legião ainda, de Maria. como foi que vocês deram esse salto e pensassem agora como pastoral carcerária? Tudo providência de Deus. Veio o pessoal do Terço dos Homens servir aqui. Na época, só tínhamos nós, da Legião de Maria, era uma dupla somente. Nossa. A gente fazia aqui toda semana a celebração da palavra. E aí conseguimos paz para a confissão e também tinha a Eucaristia. E aí quando o pessoal do Terço dos Homens aqui de Caetés se apresentou aqui e perguntou se poderia servir. Aí o diretor me chamou e falou que já tinha um grupo aqui, uma dupla aqui, que só ia entrar se a gente autorizasse. Olha o poder, olha a moral, chique. Aí vocês já estavam aqui há quanto tempo? A gente estava aqui há 2 anos. Ah, certo. Quando o pessoal do Terço dos Homens chegou. E a gente, claro que a gente queria. Isso então, década de 90, né? Mais ou menos. Mais ou menos. E é claro que a gente queria gente para ajudar. Porque ninguém faz pastoral sozinha, né? E aí eles começaram, e aí eles conheciam o pessoal da pastoral carcerária e chamaram para cá. Aí foi quando a gente se entrosou, o padre era Padre Isaías na época,
convidou a gente para ir para uma reunião na Pastoral Carcerária para ver, para entender e explicar para a gente que toda ação carcerária é coordenada pela Pastoral Carcerária. E aí, por que a senhora acha que é interessante essa ligação com a Pastoral Carcerária? Porque existe alguma diferença da gente falar com as pessoas fora e aqui dentro? Existe alguma especificação? Existe uma formação própria para isso? Há uma formação. Mas não é uma formação que é para conhecedores. É mais uma formação de libertação. Assim, você se identifica o que é que a lei diz sobre o detento, para você poder conversar com o detento. A gente sabe um pouquinho de legislação. Então a LEP é bom ler. Porque não é que a gente vai advogar ou julgar preso. Sim. Mas para quando a gente entender uma situação de risco do preso, uma situação irregular para o preso, sempre voltado a olhar para o detento. Então a gente vai lá ajudar com um olhar legal. Então, a gente não pode ter um olhar particular. O que é que eu acho, o que é que eu sinto, o que é que eu penso. Não. É lei e religião. Então a gente tem que ter a espiritualidade para poder entender o homem que tem naquele detento e trazer isso para ele. Da dignidade. Recuperar a dignidade e a humanidade dele. Né? Sabe? E aí vai para a dignidade e para a humanidade. Sim. E tudo sempre com olhar não é de você ter pena do detento. Sim. Mas amor com o errado. E a gente tem que fazer esses dois pontos. Então, quando a gente vem para a Pastoral Carcerária, a gente não pode ficar perguntando que crime cometeu, o que foi que aconteceu lá fora. Não. O nosso olhar é sobre o agora, aqui, para o depois. Entendi. Como conduzir esse homem para o depois, que é o mais importante. Enchê-lo de esperança também. Muita esperança. E é incrível como eles são esperançosos. Eu estava conversando com alguns deles antes da missa começar, que a gente acabou de celebrar aqui a missa de Páscoa. Eu e o Padre Demontier, o Padre Antônio Gomes, com a turma da Pastoral Carcerária se dividiu em 3, né? Ficamos em alguns pavilhões e um deles que fez a leitura conversou comigo, disse que sempre lia a liturgia diária que o pessoal na paróquia doa, né, no final do mês, e a gente traz para cá, para eles lerem. Ele disse, se não fosse esse livrinho, padre, eu não aguentava ficar aqui não. Né, para dizer como a palavra de Deus é esperança, né, para eles. E aí a ação pastoral também acaba entrando nesse sentido, né, Dona Neide? E a gente traz um monte de coisa. A gente traz a palavra, traz o conforto humano, né? E traz bens materiais também para eles, coisas. Pasta de dente, sabonete, cueca, que é uma coisa que ninguém nunca lembra de trazer. Verdade. E eles passam muito tempo aqui sem cueca porque chegou da rua sem nada. É coisa simples e é mais barato. É do mais barato e que a gente pega essas doações com a comunidade da gente e traz e distribui com eles. E eles sabem disso. Para eles também é difícil conseguir, porque nem sempre a família abandona também, né? Aí, sei lá, a família cansa às vezes de lutar junto. Porque às vezes a família fica pedindo, não vá pro errado, aconselha, mas a teimosia é maior do que a vontade de acertar. Às vezes eles só se dão conta disso quando estão aqui dentro. Então a família se abandona realmente, mas a família também para demais eles. Aqui é uma fila monstruosa no final de semana. A gente passa de carro aqui. E dão o que nem tem, viu? Você chega aqui, tem família que às vezes você vê aqui o café da manhã, da madrugada com eles. A gente vive 15 dias, dá café para a família que estava aqui fora. Muitos eram um café que tinha o que a gente dava. Mas estava trazendo a feira para eles aí dentro. Geralmente, qual o público que vem mais visitar? São esposas, assim, as pessoas que vêm, irmão? É mais mãe e esposa. Mãe e esposa, né? A filha de pai é muito pequena, até porque 90% dos presos nem tem pai como reconhecimento, né? Se a população é assim. Há uma execução de filhos sem pai. E as mães assumem muito isso. Então, mães e mulheres é o que mais tem. Agora, veja a coisa incrível, que isso me encanta no presídio, na pastoral, esse serviço que a gente tem. A gente fez aqui um Dia dos Pais e preparamos um café para quem chegava, não para o detento, para quem chegava. E passou uma criança, porque a gente ama só os nossos. Né? Quando o nosso erra, foi um acidente, ele nunca é culpado, foi o outro que induziu. Quando o erro é do outro, é bandido, não serve. E aí, a gente assim, passou uma criança, a coisa mais linda, padre. Ele passou assim, aí ele bem ligeirinho, ele tinha uns 3 aninhos. E a mesa lá repleta de tudo. Muita fruta, muito bolo, muito chocolate, uma mesa imensa. Aí eu falei assim, e aí, meu amor, o que é que você quer? Ele falou, quero ver meu pai. Gente. Ele nem olhou pra comida. Não quis nada, passou batido. Pra ver o pai, né? Pra ver o pai. Então você vê o valor que aquela pessoa, que pra mim não é nada, tem alguém que ama muito aquela pessoa. Nossa, isso é muito bonito de ver. É lindo. E aí, assim, olhando esse seu brilho no olho quando a senhora fala disso, é porque o pessoal que tá escutando não tá vendo, né? Mas a senhora tá assim, vibrando, falando sobre essas coisas.
A senhora comentou um pouquinho antes da nossa gravação a reação da sua família. Como é que foi para os seus familiares, seus filhos, seus parentes, saberem que a senhora tinha esse trabalho pastoral aqui, que é algo, querendo ou não, é muito incomum, né? É uma situação incomum para a gente pensar, assim, para muitos jovens, muitas pessoas que participam da igreja, fazer um trabalho como esse. Geralmente é algo distante, nem todo mundo. Sempre a gente conhece alguém que conhece alguém que era pastoral carcerária. A senhora que eu estou conhecendo hoje está vivendo isso assim. Como é que foi para sua família saber, quando a senhora chegou para eles para contar sobre essa novidade, e como é que eles encararam tudo isso? Olha, foi tão interessante que assim, meu marido e meus filhos, realmente, quando eu falei, eles me deram o maior apoio, eles me ajudam. Foi mesmo? Muito. Meu marido e meus filhos, eu já trouxe para o presídio. Uhum. E foi uma coisa engraçada, que eu trouxe meu marido, teve um evento que ele não pode entrar menor de idade. Mas como teve um evento, eu trouxe minha filha, ela tem o quê? Uns 9 anos. E meu marido junto. E a gente fez um evento aqui enorme, uma oração. E ele no meio da oração, ele falou assim: Neida, Deus está aqui muito fortemente. Eu nunca me arrepiei tanto num lugar que eu estou aqui nesse agora. Que coisa incrível, é forte a presença de Deus aqui nesse lugar. Que lindo. Então ele sempre vem. Meu marido é médico. Sim. Então as primeiras ações que ele fez comigo no presídio foi uma campanha de vacinação que a gente montou. Que coisa E eu falei: linda, você providencia tudo. Aí ele providenciou tudo, ele veio. E ele ficou de enfermeiro, aplicando injeção em todo mundo. Nossa. Ele aplicou vacina em todos os presos. Uhum. E agora, como ele faz ultrassom, aí ele agora vai para o presídio feminino, uma vez por mês. A gente deu uma paradinha agora, porque teve a pandemia, teve essas coisas. Mas a gente veio uma vez por mês fazer nas meninas aqui. Olha só. É ação voluntária, não se cobra nada. Uhum. Então minha família me ampara demais. Coisa Eu boa. venho pra cá, a tarde que eu passo aqui, ninguém me liga, ninguém me reclama. Sabe que eu tô aqui. Entendi. Então, isso é muito bom. E que as famílias entendam isso, o chamado de cada um. Eu ia lhe falar a respeito exatamente disso, né? Porque, como eu falei, é uma ação não tão comum, principalmente hoje em dia, né? Eu lembro que antigamente, lá na minha realidade, de onde eu vim, na Paraíba, a gente ouvia mais sobre a pastoral carcerária. Hoje em dia é algo que não tem se falado assim, infelizmente não está tão em alta, o pessoal está buscando outras atividades pastorais. Mas para quem está fora dessa atividade, antes ainda do âmbito da igreja, tem muita gente que pode ser que critique o trabalho de vocês, porque querendo ou não vocês estão com pessoas que cometeram algum crime ou não ainda, né? Estão em julgamento. Então, como é que essas pessoas, olhando essa realidade, como é que eles poderiam se sensibilizar a talvez ver de um outro jeito esse trabalho de vocês? Porque vocês não vêm aqui, como a senhora mesma disse, para ser conivente com o erro de ninguém, né? Mas como é que vocês enxergam a atividade de vocês aqui? Falando para quem não tem relação nenhuma com esse ambiente aqui do complexo penitenciário. Eu acho que a gente tem 2 ganhos quando vem pra cá, 2 básicos, né? Primeiro é o ganho pessoal, que é a gente sai daqui transformar, a gente sai cheio. Né? E outro é o ganho social, porque mesmo que ninguém admita ou pense, as pessoas que estão presas elas vão voltar. E se eu só acho que ela só tem defeito e eu não ajudo na reconstrução, vai voltar o mais defeituoso ainda pra mim. E eu não posso reclamar depois do que vem, se eu não conserto. Até porque nem sempre aqui dentro eles passam por alguma formação ou algum processo de ressocialização. Né? Não há. E que pela lei devia minimamente ser, né? É o que é previsto na LEP. Ele tem direito a assistência e reeducação. E não há. E quando eu digo que não há, eu não faço nenhuma crítica particular, porque a gente, se for fazer crítica, vai ser generalizado. Né? E tem falta em todo canto. Eu sempre aposto muito no potencial que há aqui dentro, sempre. E acho que cada um fazendo um pouquinho já está de bom tamanho. Sim. E eu digo sempre ao preso o seguinte: ele vai ganhar um sobrenome que é ex-presidiário. Esse nome ele nunca mais vai perder. É mais fácil ele perder o nome de batismo do que esse depois da prisão. Infelizmente. Né? Mas o que é que eu digo a eles? Recebam isso de cabeça erguida. Não é para você fazer disso uma medalha, uma vitória, mas uma história que você tem que parar para saber: daqui eu não quero voltar. E que você pode superar, né? E saber que você talvez tenha superado isso, né? Tem tempo. Esse passado, né? Tem tempo. Eles superem isso e se falarem, não ter isso como cruz. E de falar assim: você é ex-presidiário e você já se revoltar. Fui sim, ex-presidiário, foi verdade. Foi fui um preso. Erro que cometi, né? E sem... Que não cometo mais, né? Pois é, e sem melodrama. Porque se ele ficar muito revoltado, o que é que a pessoa vai fazer?
quando você tem um defeito e alguém quer lhe atingir, é ali que ele vai. É verdade. É ali que ele fragiliza. E é aí que você pode errar de novo. Então, se você ser ex-presidiário é uma ferida muito grande para você, toda hora que alguém quiser lhe magoar, vai lá. Você é ex-presidiário. Aí você cai de novo. É verdade. Então, fui sim. Pois não é que eu fui ex-presidiário, que eu fui presidiário. Deixa eu lhe contar como é que foi na cadeia. E narre. Porque a pessoa perde a força contra você. É verdade. Então, tem que se pensar sobre todas as possibilidades de vida. E se reconstrua. É, verdade. Dentro da realidade, então, eclesial, como é que a senhora vê para o povo que já está na igreja, como é que a senhora poderia falar dessa ação de vocês, da Pastoral Carcerária, para as pessoas que já participam aqui da igreja, que já são parte de suas paróquias? Porque assim, tem muitos jovens que acompanham nosso podcast, muitas pessoas que acompanham o podcast, que já são batizados, que já são de alguma atividade na igreja e, sei lá, algum movimento, mas que às vezes tem um tempinho a mais sobrando. E será que era um convite interessante para ser feito para trabalhar na Pastoral Carcerária? Olha, eu acho que é um convite próprio. Eu acho que é uma pastoral que fala da pessoa. Eu acho que é a pastoral que mais fala da pessoa. Que fala da pessoa na sua miséria. A sua nudez total. Então o que é que eu acho interessante? Que vocês que fazem parte das paróquias, que estão aí nesse caminho, não estão sabendo muito onde se achar, ou já estão até com uma atividade. Não é que você faça um experimento e nem venha para o presídio como se fosse um zoológico, mas vem ver como é. Não, é um presídio. Eu quero ir no presídio homens presos, mulheres presas. Então venham, peçam a experiência a Deus, façam uma oração e venham experimentar a ação missionária aqui. Com essa disponibilidade do amor. Não de tempo, porque tempo ninguém tem. Do amor. E vocês vão experimentar uma luz que é tão grande aqui dentro desse presídio. Eu vou contar somente um exemplo de amor que é tão grande aqui dentro do presídio. Eu cheguei aqui há quase 20 anos atrás aqui no Cotel, era uma época que tinha muita dificuldade. E estava tendo um tiroteio lá dentro do pavilhão. E a gente estava evangelizando. E estavam todos os presos assim, né, com a gente. E aí eles falaram o seguinte para mim assim, eu falei, e aí? Ele falou, pode ficar. Ninguém conhece mais a sua casa do que você. Se eles falaram que eu podia ficar, é porque eu podia. Fiquei lá o pessoal que trabalha aqui? Não, os detentos. Os detentos. A gente estava com a celebração da palavra. E aí, eles deram um tempinho quando acalmou lá o movimento do pavilhão. Aí eles pegaram a mim e a menina que trabalhava, que servia comigo aqui, e eles me cercaram assim, fizeram várias camadas de homens assim ao nosso redor. Aí falaram, vamos. Porque se alguma bala pegar, pega em nós e não em vocês. Meu Deus, que lindo. Onde você vê esse exemplo de dar a vida pelo outro? É o exemplo do próprio Cristo, né? O próprio Cristo no presídio. Que lindo. Então você chegar aqui e você ouvir isso, não tem nada que lhe impulsione mais a saber que Deus está aqui. É verdade. Que Deus quer essa missão. E que Deus se coloque em cada um de nós aqui nessa missão. Então esse é milagre aconteceu aqui desse presídio já. Pessoas numa conversão profunda. Teve um preso que foi lindo, ele falou, a senhora sabia que eu estou aqui porque eu fui condenado por matar 1000 homens. Nossa Senhora. Então quando ele falou, matei 1000 homens, aí ele olhou para mim e falou, a senhora acredita? Eu falei, que faz diferença eu acreditar? Se eu acreditar, fica mais potente para você ou menos potente? O que vale é você acreditar e não eu. E aí ele falou para mim assim, sabe o que eu quero dizer para a senhora? Peguei nojo do crime. Já falei com minha mãe, compro um sítio longe daqui, porque para aqui eu não fico mais. E ele foi embora e nunca mais voltou. Isso é conversão. É verdade. E onde você vê um testemunho desse tamanho? Realmente. Veja, só para a gente terminar, a senhora falou um pouquinho sobre a questão com o pessoal que é detento aqui, as pessoas que estão presas. Mas os agentes, que a gente tem vários agentes aqui ao nosso lado, eu estou observando e lembrando um pouquinho deles. Os agentes penitenciários, as pessoas que trabalham aqui, vocês de alguma forma têm alguma ligação com eles? Muito. Ou como é que acontece isso? Aqui no Cotel, de maneira especial, a gente tem um vínculo muito grande e um cuidado muito grande com o policial penal. Por que a gente entende assim? Quando a gente dá pastoral carcerária, ela lida com tudo que está no cárcere. E o policial penal é um elemento desse. E sempre que a gente tenta lembrar é que o policial penal é um humano vinculado ao cárcere e tão encarcerado quanto preso. Ele tem uma rotina de trabalho pesada. Para subir aqui, né? E pesada, uma rotina pesada, uma rotina estressada.
Sabe, sem Com medo, né? pouco apoio. Eles não têm apoio. E passam medo também. Muito. todo dia, E assim, né? quando você vê um policial penal, ele sai daqui, vamos pegar agora às 5 da tarde. Ele tem que ir para casa. Mas ele passou o dia inteiro numa tensão cruel, que é cuidando daquilo que a sociedade não quer. E quando ele chega em casa, ele não tem um tempo de descanso, ele não tem um tempo de lazer, ele não tem um amparo psicológico pelo próprio Estado. Ele é muito abandonado. Eu reflito entendeu? muito sobre isso, a questão Muito, psicológica, né? Eu acho muito. que devia ser lei, né, para eles também, né? Ter um apoio psicológico. Tem, mas é assim, você tem um sistema, tem o hospital do servidor, mas o que acontece? Se o policial penal for procurar socorro emocional no próprio sistema, o próprio sistema já coloca ele quase como um louco. Então ele fica quase que desconfigurado da sua função. Então o que é que a gente pede sempre? A última reunião que a gente teve nas séries foi exatamente sobre isso. E eu pedi à coordenação das séries, chefe das séries, que olhasse um pouquinho para o policial penal. Chefe da? Das séries. O coordenador das séries. O que significa Que é séries? a Secretaria de Ressocialização, Certo. que é que responde pelos presídios. Então Entendeu? a senhora foi falar com ele. Fomos falar com ele, a Pastoral Carcerária teve uma reunião com ele lá. E ele foi muito gentil, acolheu a gente com muito carinho, que ele está assumindo agora. E essa foi uma das pautas. E eu pedi, olhe com carinho para o policial penal. Pegue esse policial penal e dê um conforto emocional para ele. Porque se eu ver a sala que eles recebem a gente, veja como é desconfortável. Né? Não tem uma cadeira realmente. boa, não tem um birô bom, é quente. É muito desconfortável o trabalho que eles têm. Isso desumaniza também. Desumaniza completamente eles. E aí polariza. Bota ele como vilão e fica ele e o bandido. Não, são pessoas. No mesmo lugar. Pessoas no mesmo lugar. E essas pessoas também têm família. Eles precisam de amparo. Eu pedi, se eles vão largar às 5, que ele largue 4h30, para ter meia hora num lugar onde eles possam repousar, descansar, desobstruir, desestressar e voltar para casa o homem que saiu de casa. Porque não, às vezes em casa também tem suas questões, seus problemas familiares. vai chegar em casa, né? tem a mulher, precisa de dinheiro para fazer feira, menino para ir para a escola, alugar para pagar, Às vezes adoece. a doente, e esse homem tem que chegar pronto. E também o mundo não é fácil, né? Não. Às vezes pode ser que algum sofra algum assalto ou qualquer coisa, né? Exatamente. Então nem sempre a cabeça dele está boa para receber essas notícias, né? Exatamente. Como é que fica esse homem? Só é um homem de farda? Não, é um homem. E quando é mulher também, às vezes acha Ih. pior ainda, né? Porque a pressão é muito maior. Né? Muito grande. Então fica essas meninas e esses meninos fardados, respondendo por uma responsabilidade enorme. E o amparo para eles é muito pouco. E a própria sociedade, quando olha para o policial penal, já olha com um ar de desconfiança. Daí também se explica Sabe? a violência que a gente vê muitas vezes Exatamente. acontecer. Então que nós, sociedade, olhemos como pessoas que também precisam do nosso carinho, do nosso calor, sabe? Entende? A Pastoral Carcerária tem muito esse olhar sobre os dois lados. Nada escapa. Então, para quem nunca tinha ouvido falar de nada a respeito da Pastoral Carcerária, conseguiu, junto comigo, né, ver a lindeza, a beleza desse trabalho. E fica também o convite a todos vocês que estão acompanhando o nosso podcast Vamos Juntos, a poder participar também, fazer essa experiência, abrir um pouquinho o coração e vir participar. Não só tem aqui em Caetés, tem em diversos lugares do Brasil todo, infelizmente, e existe um movimento, infelizmente, triste, né, de aumento de penitenciárias, né, no nosso país, mas se Deus quiser, a reeducação dos jovens vai nos ajudar a repensar esse caminho e venham fazer também essa experiência, trazer para cá também um pouquinho do amor que vocês têm, como a senhora mesma falou, vai ajudar a crescer sobre todas as direções, né? Ajuda o povo que está aqui dentro e ajuda também o pessoal que tá fora, porque eles vão sair daqui a pouco, né? É um trabalho também de ressocialização. Então eu quero lhe agradecer, dona Neide, pelo trabalho. Meu amor, eu que lhe O agradeço. testemunho de santidade que a senhora me dá hoje. Eu falo muito nas missas, o povo, que o testemunho de fé das pessoas na igreja, ver o povo rezando, ver o povo se dedicando, cuidando uns dos outros, da gente também, me estimula muito, me anima muito, porque eu sei que eu não estou sozinho, eu me sinto em casa, eu me sinto em comunidade, quando eu vejo outros discípulos de Cristo também trabalhando, atuando. E esse exemplo de vocês aqui em Caetés é muito bonito e é de fato um testemunho de santidade que estimula a gente que vem ver, e eu espero que também esteja estimulando a quem está escutando esse podcast, né? A talvez de participar ou na sua realidade onde você estiver. Então, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, bendito seja Deus, que Amém. tem gente, tem um salmo que diz que o Senhor olha para o pobrezinho ao qual ninguém quer ajudar, e eu vejo isso muito acontecer aqui nessa pastoral. Então, assim, muito obrigado, Ana Neide, continue nesse trabalho,
força para a senhora, sempre que eu puder também eu vou estar aqui para ajudar. E convido mesmo aos jovens, as pessoas mais adultas, todo mundo aqui da nossa pastoral que atua aqui na nossa paróquia São João Bosco de Caetés e também nas paróquias onde vocês estiverem ouvindo esse podcast, deem o braço a torcer, abram o coração e tentem fazer essa vivência junto à pastoral carcerária. Acho que pode ser um fortalecimento de vida e talvez caminho de salvação também para as pessoas, né? Então, eu geralmente termino o podcast abençoando as pessoas, mas dessa vez eu vou pedir que a senhora abençoe a gente pelo trabalho tão lindo que a senhora realiza aqui, por ser uma mulher de tanta fé e que expressa sua fé em atos, que eu acho que é o jeito como o cristianismo nos pede. Então vamos peçar a bênção de Deus sobre essa nossa audiência do podcast. E que Deus desça realmente sobre nós, né? Que o Espírito Santo venha iluminar cada pessoa que escuta nesse momento, que traga essa luz do amor de Deus sobre todos nós, de maneira especial sobre o Senhor, que faz essa fala para todo mundo e que veio nos iluminar aqui desse cotel hoje. E que volte sempre aqui à nossa casa e que seja a casa de quem escuta. Amém. Deus abençoe Beijo vocês. para todo mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A gente sempre termina o podcast chamando o pessoal com o nome do podcast, que é Vamos Juntos. Então, a gente vai falar essa palavra, certo? Para vocês continuarem ouvindo, crescendo, acompanhando a gente na nossa fé e crescendo também na sua fé, no seu trabalho pastoral. Eu e Dona Neide te convidamos. Vamos juntos! Muito obrigado. Valeu, Dona Neide. Vamos lá, cadê o Senhor? Obrigadão. Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.